exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós te louvamos, Senhor. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, cante. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Tu és exaltado, Senhor, e nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é a nossa porção. Amém. O Senhor aqui está conosco, aquele que nos dá alegria, que nos ajuda e nos abençoa. Vamos agradecer ao Senhor por isso. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Cante. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação.
Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Nós nos alegramos no Senhor, Pai. Aleluia. Se alegre no Senhor, meu irmão. Se alegre, porque o Senhor, Ele fez grandes coisas. Ele tem feito grandes coisas por nós. Aleluia. Nós louvamos o Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Porque um dia Ele nos libertou, Ele nos livrou, nos perdoou dos nossos pecados, né? E hoje estamos livres para poder adorar o Senhor. Aleluia. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Adore o Senhor, diga a palavra de adoração ao Senhor neste momento. Aleluia, Senhor, nós adoramos a Ti, Pai. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor.
estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia, o Senhor tem nos alcançado, Pai, a cada dia. Aleluia, que o Senhor venha alcançar cada coração, que o Senhor venha inundar cada coração de alegria, do amor do Senhor, da paz do Senhor. Aleluia. O céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Cante. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O nome do Senhor é poderoso, o nome do Senhor é maravilhoso. Nós adoramos o Senhor, Pai. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Exalte o Senhor, adore o Senhor. Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Hino 289, ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca saludar, o Calvário monte, se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna show-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me, se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, nela sombra salvador, queiras abrigar-me, se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio, se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 10. Leremos do verso 21 a 24. Diz o seguinte a palavra de Deus:
Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvirem o que ouvis e não ouviram. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Senhor, neste momento. Ó Deus, pelos teus cuidados. Pai, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Pai, pela tua misericórdia de estar nos revelando, ó Senhor, aquilo que nós não temos capacidades, ó Pai, de entender, de enxergar, ó Pai. Mas o Senhor, pela tua misericórdia, o Senhor Deus nos faz entender. Obrigado, ó Pai, por estar conosco, por estar nos revelando, apesar das nossas limitações, mas nós entendemos que o Senhor é que Deus tem tomado iniciativa, e assim como o Senhor tomou iniciativas, ó Pai, de procurar encontrar onde Adão e Eva estavam, e assim até hoje o Senhor continua procurando a cada um de nós. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, em que eu te agradeço neste momento. Peço a bênção que provém do Senhor. Eis-me aqui, ó Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Que eu te peço, meu Deus, me usa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão, tenho como tema da minha mensagem Jesus Cristo é o Senhor dos humildes e doentes. Jesus Cristo é o Senhor dos humildes e doentes. Nós estamos vendo aqui Jesus falando com os seus discípulos. Primeira coisa, Jesus começa a falar sobre as coisas reveladas por Deus. A quem Deus usou, a quem Deus revelou. Ele começa a falar sobre as pessoas sábias, as pessoas instruídas, as pessoas que tinham conhecimento ou que tinham a sua formação. Mas agora Jesus aqui, ele começa a falar sobre no sentido de que Deus é tão misericordioso que ele pega essas coisas que estão ocultas, começa a se revelar aos humildes, os pequeninos. É bom a gente saber que quando ele começa aqui, começa a dar graça a Deus. Quando ele disse, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aquele que se considerava ser sábio, as coisas que Deus revelou aqui, Jesus ele começa a falar de que foram reveladas às pessoas humildes, aos pequeninos.
aqueles que têm visão espiritual, que conseguem enxergar as coisas espiritualmente. E ele ainda continuando aqui, disse porque isso foi do seu agrado. Deus agradou a revelar essas coisas aos pequeninos, aos humildes, aos simples. Como que ele consegue revelar essas coisas? Como ele disse aqui, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a que o Filho o quiser revelar. Você só vai conseguir entender o propósito de Deus para com a sua vida, o propósito de Deus para a sua família, o propósito de Deus para o seu trabalho, a sua vida espiritual, a sua vida conjugal. Você vai conseguir entender esse propósito de Deus só através de Jesus Cristo, da palavra de Deus. É uma revelação divina. É por isso que os sábios não conseguiram entender isso, não foram revelados, porque não dependia da sabedoria humana, do entendimento humano, da instrução humana, mas da revelação de Deus. E nós vimos aqui, continuando, ele disse o seguinte aqui, voltando para seus discípulos, e disse, e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, não viram, e ouvir o que ouvis, não ouviram. Muitos profetas e reis queriam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Queriam ouvir o que vocês estão ouvindo. A palavra sendo pregada. O mistério sendo revelado. Mas não podiam. Segundo a graça do Senhor. A graça de Deus. E Ele está revelando. É a revelação aos pequeninos. Nós somos pequeninos. Você é pequenino. Mas a palavra de Deus diz o seguinte aqui. Então, isso foi a misericórdia de Deus, em que vocês estão sendo revelados as coisas ocultas, que ninguém tem capacidade de conseguir entender as coisas que estão sendo reveladas, e se não forem somente por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo. É interessante sabermos isto, quando ele disse aqui, ele só revelou aqueles que ele que eles queriam que tivesse esse entendimento. Não foi qualquer pessoa, não. Só aquele. Os profetas trabalharam tanto. Nós acompanhamos alguns profetas que foram mortos. Os reis, alguns que se levantavam contra a palavra do Senhor. Por exemplo, nós encontramos aqui o rei que queria saber, mas não teve o conhecimento, não foi revelado. Nós encontramos aqui em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, verso 1 e 3. Mateus capítulo 2, 1 e 3. O que é que diz a palavra de Deus aqui? Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, e eis que viera
uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos as suas estrelas no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Com ele, toda Jerusalém. Tendo ouvido isso, alarmou-se rei Herodes. Como que poderia ser isso? Porque ele seria a primeira pessoa que poderia tomar o conhecimento do nascimento do menino. Então, mas Deus revelou aos seus. Foi revelar aos pastores que estavam no deserto, pastoreando. E eles é que foram revelados, é que tomaram o conhecimento. O próprio Herodes, que queria tomar o conhecimento, não tinha conhecimento. Ele alarmou-se. Quando os pastores chegaram falando, perguntando onde estava o menino, Deus revelou grandes coisas, grandes notícias. A notícia que era de todo o povo, a notícia que era de todo o mundo, aos pequeninos, aos pastores que estavam lá no deserto, pastoreando, aos simples que estavam lá pastoreando, aos simples. Mas o segredo de Deus foi revelado a eles. Por mais que o rei tivesse ficado alarmado, mas mesmo assim não teve conhecimento do nascimento do menino. Mas os pastores que estavam lá no deserto, pastoreando lá as ovelhas, e Deus foi lá, revelou a eles, dizendo que o Salvador tinha nascido. O libertador de toda a humanidade. Os pastores voltaram alegrando-se. Outra coisa que nós podemos ver aqui assim, em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, nós encontramos aqui, Mateus capítulo 9. Podemos ler versos 13 e 12. 13 e 12 diz o seguinte, a palavra de Deus. Mateus capítulo 9. Podemos começar 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Porque se ele é mestre, se ele é salvador, se ele é uma pessoa consagrada, uma pessoa separada, uma pessoa justa, por que ele come com os publicanos e pecadores? Por que ele se coloca no meio dos pecadores? Qual era o objetivo dos fariseus? Assim, eles falando, comentando nesse sentido aqui, queria que Jesus estivesse no meio deles, porque eles se consideravam como fossem santos, e eles se consideravam pessoas justas, e eles se consideravam pessoa que não tinha pecado. E então Jesus, quando ele sentou à mesa, deixou que os pecadores e que os publicanos lhe aproximassem, assentassem com ele na mesma mesa. Os fariseus viam isto como se fosse escândalo, como se fosse uma coisa que não deveria acontecer. E depois eles viram para os discípulos de Jesus e eles perguntam a seus discípulos: por que o vosso mestre come com os pecadores e publicanos? Devia ser nós que não temos pecado, porque como ele não tem pecado, tinha que estar no meio daqueles que não têm pecado. E ele se considerava pessoas mais valorizadas, pessoas mais acatadas, mais respeitadas. Então seria eles, os fariseus, que deveriam ser convidados para sentar à mesa com Jesus.
Irmão, Jesus faz tudo diferente. Deus faz tudo diferente. E Ele revela seu segredo aos pequeninos. Ele revela aquilo que Ele tem aos simples. Não precisa para aquele que está se considerando ser santo demais. Mas aquele que tem coração, entrega ao Senhor. Que tem um coração aberto para ser usado pelo Senhor. O que é que eles disseram aqui, continuando? No verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse aos sãos, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vi chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Como vocês se consideram ser justos? Mas eu não vi chamar justo, não, Senhor. Se vocês acham que são justos, não têm pecado, vocês acham que são pessoas sãs, não estão doentes, então por que vão precisar de médico? Se vocês não têm pecado, por que vão precisar de Salvador? Por que vão precisar de libertador? Eu vi chamar os pecadores. Eu vi para os pecadores, para os doentes, aqueles que são doentes espiritualmente. Irmão, quantas vezes quando a gente ouve aqui falar desse jeito, às vezes a gente pensa que é apenas doença física que a gente vai precisar do médico. Mas doença espiritual é mais grave, porque a palavra de Deus diz o seguinte: se vocês querem temer, não teme aquele que mata o corpo, depois não tem outra coisa para fazer, não, Senhor. Mas devem temer aquele que mata o corpo e o espírito também e o lança no inferno, para todo sempre. Os fariseus aqui, eles não sabiam que estavam doentes, estavam precisando do médico. Os fariseus não sabiam que eles estavam doentes. Estavam baseados na religiosidade. Mas Jesus, quando olha para ele, diz o seguinte: esses pecadores que vocês estão referindo, esses pecadores que vocês estão humilhando, esses pecadores que vocês estão depreciando, eu vi para eles. Porque eles estão precisando de alguém que os liberte. Estão precisando de um libertador. Estão doentes espiritualmente, estão precisando do médico. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos entregar ao nosso verdadeiro médico, o nosso verdadeiro libertador, aquele que te ama como você está. Mas desde o momento que você se arrepende, como ele falou aqui, né? Desde o momento que você se arrepende, como ele disse aqui, eu não vi chamar as pessoas sãs, mas os doentes ao arrependimento. Porque a pessoa que não reconhece a sua falha dificilmente consegue se arrepender, dificilmente consegue pedir perdão, porque se considera ser uma pessoa justa. Mas aquele que reconhece a sua falha, aquele que reconhece o seu pecado, então ele já está próximo do arrependimento.
E Jesus fala, eu vi para esses. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio ao seu encontro para vir te buscar, para te levar ao encontro do Pai, para que naquele dia, quando Ele voltar, buscar a sua igreja, e você esteja também, juntamente com Ele. Encontre com Ele, nas alturas, desde o momento que você se arrepende dos seus pecados. Deus é um Deus dos humildes. Humilde de coração, humilde de espírito. Se você não é humilde no teu coração, se você não reconhece que é pecador, se você não precisa do libertador, não precisa do Salvador, então estará na parte dos fariseus, que se consideravam ser santos, enquanto não eram. Jesus veio para os humildes de espírito. Aqueles que reconhecem que são pecadores e precisam de libertador. Meu irmão, se você não tem força, talvez você está sendo humilhado, você não consegue levantar a cabeça, tem alguém ao seu lado. O único que se importa com você é o Senhor. Jesus veio buscar você também. Você está incluso na lista dele. Desde o momento que você reconhece que é pecador, que precisa de libertador, pode ter certeza que ele vai estender a mão, vai te ajudar a levantar. Você não vai levantar sozinho, não. E ele mesmo que vai te ajudar a levantar do lugar onde você está. Na situação em que você se encontra. Desde o momento que você reconhece e se entrega a Ele, busca a Ele. Indo mais adiante aqui, diz a palavra de Deus. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a 3, fala sobre a viúva de Serepta. Uma mulher que já não tinha marido, tinha perdido seu marido, tinha ficado com seus filhos, e o credor foi na casa dela pedir os seus filhos para que os filhos se tornassem escravos, porque o pai deles, quando morreu, deixou dívidas que ainda não tinham sido pagas ainda. Deixou dívida. Naquela época, quando alguém não tivesse condições de pagar essas dívidas, então ele mesmo tinha que ser escravo durante um tempo determinado, até que pagasse toda a dívida. Quando Eliseu chega, aquela mulher, Deus manda Eliseu na casa daquela mulher, daquela viúva. E a viúva se dirigiu a Eliseu. O que ela disse? Meu esposo, que morreu, meu falecido marido, era homem de Deus. E ele temia a Deus. E ele servia a Deus. Só que, quando ele morreu, deixou dívida. E essa dívida eu não tenho condições de conseguir pagar. O credor agora está querendo levar os meus filhos para servir de escravo na sua casa. Acorde-me. E Eliseu lhe pergunta, em que sentido que eu vou te acudir? Em que sentido que eu vou te ajudar? Acorde-me, Senhor. E o que é que você tem? Não tenho nada. Para a mulher, essa viúva, ele disse que não tenho nada. Eu sou pobre mesmo.
Eu reconheço a minha pobreza, não tenho nada. Não tenho nada nem para sustentar os meus filhos, não tenho nada. Quanto mais para pagar essa dívida, não tenho nada. Eliseu ainda ficou olhando para ele. Então você não tem nada mesmo? Não tem nada, o que eu tenho é só uma botija de azeite. O que é isso? Eu só tenho uma botija de azeite. O que é isso? Para conseguir suprir a minha necessidade. E Eliseu fala para ela, olha, vai pedir muitas vasilhas. Coloca no seu quarto. Fecha o quarto. Vai enchendo com o pouco que você tem. Meu irmão, um pouco com Deus é muito. Muito sem Deus não é nada. Meu irmão, o pouco com Deus é muito. Muito sem Deus não é nada. A mulher pensava que tinha pouco, não era nada. Realmente, não era nada mesmo. Segundo a quantidade que estava naquela vasilha, não era nada. Mas com Deus um pouco é muito. O muito sem Deus não é nada. Aquele um pouco que ela tinha foi multiplicado, de modo que ela conseguiu pagar dívida e ainda sobrou para a sua sobrevivência. Você também talvez pode estar se encontrando nesse sentido. Pastor, eu estou sem força. Eu realmente estou atolado mesmo. Eu estou na lama mesmo. Estou sem força. Mas vontade eu tenho. Então se entrega ao Senhor. Um pouco com o Senhor é muito. Muito sem o Senhor não é nada. Minha pátria para Cristo. Hino 439. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prestado, lá